Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Bom dia, meus irmãos. Quero agradecer o carinho de estar sendo recebido hoje aí na sua casa. Quase que consigo perceber ainda algumas migalhas de pão aí em cima da mesa, o restinho do café que você acabou de tomar. E pode deixar que eu não vou reparar se estiver um pouco bagunçada a sua casa. Estou chegando aqui com muita alegria, com muito carinho, para compartilharmos a palavra do nosso Deus. Hoje nós estamos estudando a revista Compromisso sobre o Evangelho de Mateus. O tema dessa revista é o Evangelho do Reino. Creio que alguns de vocês têm essa revista. E hoje a lição é a lição número 6. A forma de Jesus ensinar. Esse é o tema da aula de hoje. E o texto bíblico é o Evangelho de Mateus, capítulo 12 e capítulo 13. E eu confesso para vocês que eu fico num dilema grande se eu fico focalizando nos detalhes e nos vários ensinos que estão no capítulo 12 ou no capítulo 13, ou se eu trato do tema em si, sobre a forma de Jesus ensinar, passeando por vários outros textos da Bíblia, o que na verdade também seria um desejo e acho que seria uma bênção se em algum momento a gente pudesse fazer isso. Mas eu vou explicar o texto do capítulo 12 e do capítulo 13, e conforme for aqui o andamento do tempo, eu pretendo deixar um tempo no final para explicar um pouco a respeito da didática de Jesus e algumas lições muito importantes sobre a forma, sobre a maneira como Jesus ensinava, e eu sei que isso traz também algumas lições preciosas para a nossa vida. Mas como eu também não poderia deixar de dizer, hoje é o Dia das Mães, é o dia que nós separamos para celebrar o Dia das Mães, e no momento em que eu estou aqui preparando isso e preparando essa gravação aqui para vocês, a minha mãe está aqui bem quietinha, sentada aqui nesse auditório, assistindo, junto com o irmão Salino, que está aqui fazendo a gravação. E eu quero desejar à minha mãe um bom Dia das Mães, um beijo muito especial para você, a minha gratidão, o meu carinho. Você é uma bênção na minha vida, você é um presente de Deus para mim, e eu me alegro a cada dia pela sua existência e pela bênção que Deus me deu de ser seu filho. Viu, minha querida mãezinha? Que Deus abençoe a minha mãe Maria Scandarani Cardoso, que está aqui carinhosamente participando também dessa gravação. Hoje ela não pode vir aqui enxugar meu suor, não. Mas ela vai ficar aqui acompanhando bem quietinha e participando desse momento de alegria de compartilhar a palavra de Deus com vocês, queridos. Nós vamos ler o texto da palavra de Deus, nós vamos orar e vamos compartilhar alguns ensinos preciosos para o nosso coração. Diz assim o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 12, a partir do verso 1. Naquele tempo, Jesus passou pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que Davi fez, quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. E partindo dali chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: É lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído,
formaram um conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali, e acompanharam-no grandes multidões, e ele curou a todas. E recomendava-lhes rigorosamente que não o descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não condenará, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo? Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou, como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Eu quero comentar primeiro sobre esse trecho que eu acabei de ler, que foi do versículo 1 ao versículo 29. E vou fazer alguns destaques nesse período de texto que eu li. O primeiro ponto que eu quero destacar, que vai do versículo 1 ao versículo 8, é essa questão do sábado. Jesus está passando com os seus discípulos, onde tem ali uma plantação com trigo maduro, e os discípulos começam a colher espigas, esfregar as espigas com a mão e comer os grãos. Era uma prática daquele tempo em Israel. E quando eles estão fazendo isso, eles percebem ali quase que se arrastando pelo chão, como se fossem serpentes no meio daquela plantação, um grupo de fariseus. Fariseus que não tinham nada para fazer, a não ser ficar ali, tentando observar Jesus para encontrar algum erro, para encontrar alguma falha, para criticar de alguma forma. E aqueles homens parece que apareciam como se fossem ratazanas ali no meio daquela plantação. Lá estavam eles escondidos ali, vendo a cena, e de repente eles pulam e aparecem diante de Jesus e se queixam, dizendo que não era lícito que os discípulos fizessem isso no sábado, que apanhassem aquelas espigas e comessem. Queridos, a visão do sábado está totalmente distorcida na mente e no coração desses fariseus. O sábado na Bíblia é um dia de repouso, é um dia de descanso, é um dia de alegria, é um dia de celebração. Porque antes da lei do sábado, e também muitos outros povos faziam isso, trabalhavam todos os dias da semana. Não havia um dia para separar para buscar a presença de Deus, não havia um dia para dedicar à sua própria família, não havia um dia para fazer algum conserto dentro de casa que precisasse ser feito. Então o sábado era um dia em que você ficava desobrigado do trabalho que você fazia para o seu patrão, para ter aquele dia para buscar a Deus, para descansar e até para fazer algumas coisas para si mesmo que precisasse fazer na sua casa. Mas os fariseus distorceram completamente essa visão da lei do sábado, criando inclusive regras que não estavam nem na Bíblia. Como você vai ver, por exemplo, em Atos capítulo 1, versículo 12, a expressão caminho de um sábado.
Eu vou ler esse texto daqui a pouquinho e você vai observar. O que significa esse caminho de um sábado? Os fariseus determinaram até a quantidade de passos que alguém podia dar num dia de sábado sem estar pecando. E se alguém andasse um pouco mais do que aquela distância, para eles isso já era pecado. Você veja o nível de loucura que chega quando alguém tenta criar regras que não estão na Bíblia para oprimir as pessoas com uma falsa capa de santidade. Diz aqui em Atos capítulo 1, versículo 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Então eles tinham essa distância, que equivalia mais ou menos a uns 800 metros. E quem andasse mais do que isso, para um fariseu, estaria em pecado. Mas o sábado não é nada disso. O sábado é um dia de descanso, de alegria, de celebração, de buscar a presença de Deus. Só que a partir do momento em que Jesus ressuscita no domingo, a igreja passa a celebrar como dia do descanso, como dia do repouso, o dia do Senhor, que é o domingo. Então antes era a lei do sábado, agora nós guardamos o domingo, mas mesmo assim a nossa guarda do domingo não é nesse nível opressivo que os fariseus faziam e que alguns grupos também fazem, mas sim um dia de buscar a Deus, de separar também tempo para a família, de separar algum tempo também para fazer alguma atividade necessária para você mesmo. É um dia de libertação e não de escravidão. É um dia de alegria e não de opressão. Existem certos grupos religiosos que alguém nem acende a luz em casa no sábado porque acha que é trabalho. Mas, biblicamente, a orientação é completamente diferente. E Jesus, então, mostra isso para esses homens, que, na realidade, Jesus estava acima de tudo isso. E ele mesmo diz que, na verdade, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. É uma coisa importante de guardarmos no nosso coração. E Jesus diz ainda, se vocês soubessem o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Como está no versículo 7. Você vai observar do versículo 9 até o 15, que Jesus ele vai até uma sinagoga, e as sinagogas se reuniam nos sábados, e chegando ali, encontra um homem com a mão defeituosa, com a mão mirrada, com a mão doente, uma mão que não se movia, que não se abria. E os fariseus ficaram observando para ver se Jesus ia curar. Porque, na realidade, esses homens não tinham nenhuma compaixão por aquele que estava ali doente, por aquele que estava ali enfermo, por aquele que estava com a sua mão incapaz de se mover, de se mexer. Mas isso não tocava o coração de nenhum dos fariseus. A preocupação deles era se Jesus ia curar no sábado, porque eles achavam que médico não podia trabalhar dia de sábado. E aí Jesus faz a cura, mas antes de fazer a cura, ele se volta para aquelas pessoas que estavam pensando mal dele, falando mal dele, e diz para eles assim, vocês acham que no dia de sábado é certo fazer o bem ou fazer o mal? E se um de vocês que tem uma ovelha, essa ovelha cair num buraco, num barranco, num dia de sábado, vocês vão tirar ou vão deixar ela ali? Ou se ela cair na água, estiver se afogando, vocês vão deixar que ela morra ou vão tirá-la dali? Porque isso significava algo que estava vinculado ao dinheiro deles, os rebanhos deles, aquilo que para eles representava o mais importante, que era o dinheiro. E Jesus diz, então, quando se trata de um rebanho, que é para salvar o seu dinheiro, você resgataria aquela ovelha que caiu num buraco, ou também poderia ser que caísse na água. Mas para salvar uma vida, para curar uma pessoa, vocês estão me criticando porque eu estou fazendo isso no sábado? E Jesus, sem se importar com a opinião daquelas pessoas, diz para o homem, estenda a sua mão, e ele então a cura, e a mão fica sã, como também a outra. E as multidões também foram alcançadas por Cristo, versículo 15, e Jesus curou muita gente naquele mesmo sábado. E no verso 14 diz que os fariseus, ao invés de ficarem felizes com o que Deus estava realizando, eles ficam planejando de que maneira poderiam matar e destruir a Jesus, por ele ter feito essas curas em um dia de sábado. Isso está no verso 14. Do versículo 16 ao 21, ele vai dizer algo muito interessante,
que eu quero destacar aqui no versículo 20. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Em outras traduções, você vai ver um pouco diferente. Você vai ver, em vez de cana, a palavra bordão ou a palavra cajado. E aqui onde está morrão, em algumas outras traduções, você vai ver a palavra torcida. E vou explicar para vocês esse versículo aparentemente estranho. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega. Essa primeira parte, não esmagará a cana quebrada, não é cana de açúcar, não. Essa palavra cana, bordão, cajado, era aquele pedaço de madeira que o pastor utilizava para ajudar a andar quando ele já estava cansado, ou então para afugentar uma serpente ou um lobo quando vinham atacar as ovelhas, ou então para resgatar uma ovelha que estivesse caindo de um barranco, porque normalmente em uma das pontas ela era curva e na outra ponta ela era reta e às vezes tinha uns pregos na ponta, para exatamente servir de arma se algum animal ali estivesse lutando contra as ovelhas, uma serpente ou um lobo, por exemplo. E, queridos, quando ele diz que Jesus não vai esmagar a cana quebrada, não vai destruir a cana quebrada, ele está dizendo o seguinte: imagina uma pessoa que usa ali um cajado para andar, que usa uma bengala para andar. Se essa bengala ela tem uma rachadura, normalmente quem é o dono vai olhar para aquela bengala rachada e vai dizer: essa bengala ela não serve para mais nada, ela pode quebrar quando eu estiver andando, e então ela é um perigo. Então eu vou terminar de quebrar esse bordão, eu vou terminar de quebrar esse cajado e eu vou jogar fora, porque ele não presta mais, ele não serve mais. De maneira semelhante, essa torcida que fumega, que está na continuidade do versículo, ou morrão que fumega, dependendo de qual é a sua versão da Bíblia, essa torcida não é a torcida de algum time de futebol, de forma alguma. Essa torcida era um pano feito de linho que era torcido, onde se colocava ali dentro da lamparina de azeite, e essa lamparina de azeite, ela então era acesa e iluminava toda aquela casa, iluminava aquele ambiente. Só que esse pavio de linho, essa torcida, depois de um certo tempo de uso, ela não conseguia mais transferir o óleo. O óleo não passava mais pelas fibras do linho. E num determinado momento, você tentava acender aquela lamparina e só fazia fumaça. Sabe quando você vai num aniversário, que alguém observa a vela de aniversário, alguém tentou assoprar para apagar, mas ainda ficou aquele pontinho vermelho saindo fumaça, e chega alguém com a pontinha do dedo, vai lá e faz pique e termina de apagar? É mais ou menos isso. Quando o pavio da lamparina de azeite estava já muito tempo de uso, já tinha muito tempo de uso, e não conseguia mais transmitir o óleo não passava mais pelo pavio, ele era jogado no chão e era pisado, porque não servia para mais nada. Então, tanto o cajado que estivesse rachado era quebrado, porque não servia para mais nada, e jogado fora, como também aquele pavio da lamparina de azeite, quando não conseguia mais fazer passar o azeite e criava aquele fumaceiro, quando alguém tentava acender, a pessoa jogava no chão, esmagava assim com os pés, porque aquilo não servia para mais nada. Por que Jesus está dizendo isso? Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega ou a torcida que fumega. Porque tem certos momentos na nossa caminhada com Deus, na sua caminhada com Deus, na minha caminhada com Deus, que nós nos sentimos fracos espiritualmente. Nós nos sentimos incapazes, cansados, esgotados. Já não conseguimos produzir fruto com a mesma intensidade. E sempre vem alguém dizendo: esse aí não serve para mais nada. Esse aí já passou o tempo dele. Esse aí já não serve mais. Só que Deus não nos olha dessa forma. Mesmo quando as pessoas pensam
que a nossa vida já perdeu o sentido, que a gente não serve para mais nada, mesmo quando os outros não acreditam mais em nós, ou às vezes quando você não acredita mais em si mesmo, para Deus, a sua vida ainda tem valor. Para Deus, a sua vida ainda pode ser restaurada. Para Deus, aquele cajado rachado pode ser consertado e voltar a ser utilizado normalmente. Da mesma forma, aquela pessoa que não deixa mais fluir a unção do Espírito Santo sobre a sua vida, às vezes um servo de Deus que está enfraquecido, já foi uma bênção, já fez tantas obras para Deus, já pregou maravilhosamente e agora só sai fumaça. Quando essa pessoa se prostra na presença de Deus, em lágrimas, com arrependimento, dizendo: Senhor, me restaura, me resgata, faz de mim de novo um instrumento útil nas tuas mãos, Jesus tem esse poder de nos restaurar. E talvez essa palavra está sendo diretamente para você, porque às vezes você olha para a sua vida e você já não enxerga mais a mesma intensidade do que já foi a sua vida com Deus. Mas eu quero que você saiba que se você conseguir acreditar no poder que Deus tem para restaurar você, ainda hoje pode se iniciar na sua vida um processo de restauração. Queridos, na sequência do versículo 22 ao 29, quando Jesus está expulsando demônios, alguns dizem que Jesus estava fazendo isso pelo próprio poder dos demônios, como se Jesus estivesse endemoniado e assim ele conseguisse expulsar demônios. E Jesus explica que esse tipo de fala era um pecado gravíssimo, era um pecado terrível que eles estavam cometendo. Um pecado contra o qual não haveria perdão, ele vai dizer na continuidade do versículo 30 ao 32, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A palavra blasfemar significa atribuir injúrias, significa xingar, significa agredir com palavras o Espírito Santo. E quando eles diziam que Jesus estava endemoniado, eles estavam, na verdade, blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Queridos, a primeira coisa que Jesus fala sobre esse texto é que ele diz o seguinte: se uma pessoa endemoniada estivesse expulsando demônios, então o inferno está lutando contra ele mesmo, o inferno está se autodestruindo, quer dizer, o demônio está expulsando a si mesmo. Isso não teria cabimento. Até porque a ação do inimigo sempre é para destruir as vidas e jamais para libertar as vidas. Todas as vezes que o inimigo oferece alguma coisa aparentemente boa, o preço que ele cobra é muito caro, porque o preço é a destruição daquela vida. Na verdade, Satanás não dá nada para ninguém, ele vende. E o preço que ele cobra é um preço muito caro, porque é o preço da destruição daquela vida. E, queridos, em relação a essa questão de blasfêmia contra o Espírito Santo, está escrito no verso 30 e 31. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, ou seja, contra Jesus, poderá ter perdão. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Isso é algo muito grave. Isso é algo muito sério. Jesus disse que a blasfêmia contra o Espírito Santo não seria perdoada nem naquele tempo e nem no futuro, quando alguém fizesse isso. E alguns tentam dizer que a blasfêmia contra o Espírito Santo é o fato de rejeitar Jesus como Salvador. Veja, rejeitar Jesus como Salvador é algo grave de fato, muito grave, leva ao inferno. Mas aqui Jesus não está falando disso. Até porque ele está dizendo, olha, pode até falar contra mim, contra Jesus, e vocês poderão ter perdão. Mas se falar contra o Espírito Santo, não será perdoado nem neste século e nem no vindouro. Então não tem nada a ver com a questão de conversão aqui. Porque, na verdade, quando alguém está atribuindo uma ação que era ali do Espírito Santo a Satanás, significa que é alguém que conhece o que é o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo. E por isso é algo tão grave, por isso é algo tão sério. Mas deixa eu explicar uma coisa aqui para você, que talvez até possa ser libertador
para algumas vidas. Eu me lembro de uma jovem que eu fiz um aconselhamento com ela há alguns anos, e essa jovem chegou chorando muito, muito desesperada, e falou: pastor, eu estou num desespero muito grande e não tem jeito para o meu problema, e não tem esperança para o problema que eu estou passando. E eu falei: mas o que está acontecendo com você? E ela disse assim: olha, pastor, eu fico tendo pensamentos terríveis, pensamentos de palavras horríveis contra o Espírito Santo, que ficam se repetindo aqui na minha mente, e isso me angustia muito, e eu estou desesperada porque eu sei que não tem perdão para isso. E ficam passando palavras terríveis, xingando até o Espírito Santo aqui na minha cabeça. Eu estou desesperada e eu não sei o que faço. E eu falei para ela: minha irmã, eu tenho uma palavra para você que vai ser libertadora hoje. E talvez foi uma palavra que mais impactou aquela moça. Eu expliquei para ela o seguinte. Eu falei: minha irmã, quando alguém realmente quer blasfemar contra o Espírito Santo, a pessoa faz isso e nem se preocupa de ter feito. Porque ela está fazendo com o propósito de ofender mesmo, de blasfemar mesmo. Mas não é o seu caso. Na verdade, o inimigo está colocando esses pensamentos na sua cabeça para que você pense que são seus. Mas, na verdade, não são seus. E a grande prova de que esses pensamentos não são seus é que isso está te afligindo, isso está te angustiando. Porque se esse pensamento fosse realmente seu, você não estava nem aí para isso. Você iria achar normal e até repetiria perante quem fosse, como alguns incrédulos fazem. Na verdade, esse pensamento não é seu. E eu até usei para ela o seguinte exemplo. Se você estiver na sua casa e o vizinho falar um monte de palavrões na janela, esse palavrão é você que está falando? Ela falou: não. É o meu vizinho. Mas você está ouvindo? Sim, eu estou ouvindo. E eu falei: do mesmo modo, quem realmente quer blasfemar contra o Espírito Santo são pessoas que odeiam a Jesus, são pessoas que odeiam a Deus, são pessoas que odeiam o Espírito Santo, e não é o seu caso. Então esses pensamentos que estão vindo na sua cabeça não são seus. É o diabo tentando colocar esses pensamentos, como diz lá em Efésios 6, as flechas de fogo, os dardos inflamados do inimigo são pensamentos. Pensamentos malignos, que às vezes o inimigo tenta lançar sobre a nossa cabeça, e nós temos que identificar que esses pensamentos não são nossos e não deixar ficar, e arrancar aquelas flechas de fogo, arrancar aquele pensamento que não é nosso de dentro da nossa cabeça. E eu ensinei para ela como resolver isso de uma vez por todas. E eu falei: todas as vezes que acontecer de novo, que vier um pensamento desse, você vai dizer assim, em pensamento: meu Deus, eu te agradeço porque agora eu sei que esse pensamento não é meu. Esse pensamento é do próprio inimigo e é ele quem vai pagar por esses pensamentos, por essas ideias diante do Senhor. E eu te agradeço, Senhor, porque agora eu sei que esses pensamentos não são meus, porque eu te amo, eu te louvo, eu te adoro, e eu jamais iria pensar essas coisas por mim mesma. Esse pensamento é do inimigo, e eu te louvo e te glorifico porque eu aprendi isso. E eu falei isso para ela. E eu falei: no início você vai perceber que o inimigo vai persistir um pouquinho. Mas se toda vez que vier esse pensamento você rebater no seu coração com a verdade de que esse pensamento não é seu e é exatamente por isso que ele te aflige, você vai ver que daqui a alguns dias esse pensamento vai passar. E vai parar de acontecer isso em você. E queridos, quando foi dali uma semana, 2 semanas, essa moça me procurou feliz da vida. Ela já estava até tomando remédio controlado de forma assim desesperada para tentar ver se tirava aqueles pensamentos da cabeça dela. Mas quando ela entendeu que aquele pensamento não era dela, ela voltou lá no médico e falou: olha, acabou o sintoma. Ela já tomava remédio controlado há muito tempo e não resolvia isso. Mas quando eu expliquei para ela, depois de algum tempo, ela voltou no médico e falou: olha, acabou completamente o sintoma, porque eu entendi o que realmente estava acontecendo. E essa moça foi liberta daquela culpa que o inimigo estava colocando no coração dela, porque na verdade ela mesma nunca tinha blasfemado contra o Espírito Santo. E eu creio que esse é um ensino útil, que pode ser útil para alguns daqueles que estão assistindo essa aula nesse momento. Até porque do verso 33 ao 37... Jesus diz que aquilo que está no coração é o que fala a boca. Então alguém que é servo de Deus jamais falaria uma blasfêmia contra o Espírito Santo.
Guarde isso e entenda e tranquilize o seu coração. Queridos, na sequência dos textos, do verso 38 ao 42, também é dito que os fariseus e os escribas tomaram a palavra e queriam ver algum sinal de Jesus, algum milagre. Mas Jesus já tinha feito tantos milagres, Jesus já tinha feito tantos sinais, eles queriam alguma coisa ali maravilhosa, algum sinal fantástico, dizendo: se você fizer alguma coisa aqui maravilhosa, fantástica aqui diante dos nossos olhos, nós vamos crer que você é o Messias. Só que Jesus não faz circo para ninguém. Jesus diz: se vocês estão vendo tudo isso, isso para vocês não vale nada, esses milagres todos não são suficientes, eu não vou fazer nenhum sinal mágico para vocês. O único sinal que vocês vão ter é o sinal do profeta Jonas. Porque do mesmo modo como ele ficou 3 dias dentro do ventre de um grande peixe, Jesus também ficaria 3 dias no ventre da terra, no período em que ele estivesse morto, aguardando a ressurreição. E depois sairia do túmulo, do mesmo modo como Deus, de forma maravilhosa e milagrosa, fez Jonas sair de dentro daquele grande peixe. E talvez você possa estar se perguntando: mas pastor, você acredita nisso? Você acredita realmente que Jonas esteve dentro de um grande peixe? Eu acredito. E eu vou dizer a você por que é que eu acredito. Eu creio num Deus que é sobrenatural. Eu não creio num Deus que está limitado àquilo que a natureza humana ou as leis da química e da física podem fazer. Quando você começa a estudar um pouco mais e descobrir a maravilha que é esse mundo que nos cerca, coisas maravilhosas a gente vai aprender, a gente vai descobrir. Por exemplo, quando você olha para o céu, para as estrelas, elas estão tão longe que muitas dessas estrelas nem existem mais. Mas a luz delas ainda está caminhando pelo espaço até chegar aos nossos olhos. Queridos, quem faz esse universo do jeito que ele é, pode fazer qualquer coisa. Quem construiu com as próprias mãos esse mundo que nós vivemos, esse universo que nos cerca, o Deus que faz a terra girar em torno do sol, esse Deus pode fazer o que ele quiser. Para Deus, fazer alguém ser engolido por um peixe e sair 3 dias depois é a coisa mais fácil do mundo, porque ele faz coisas infinitamente maiores e mais maravilhosas, queridos. E quem faz o mais difícil também consegue fazer o mais fácil. Quando você estuda, por exemplo, como foi construído o planeta Terra, a inclinação do nosso planeta, a forma como isso gera as estações do ano, você vai ver que tudo está tão bem detalhado, tudo está tão bem projetado, que quem construiu isso pode fazer qualquer coisa. Estava vendo outro dia um documentário dizendo que quando a água começa a congelar nos polos, ao contrário de todos os outros elementos, ela quando congela fica mais leve do que quando está no estado líquido. Por isso o gelo começa a congelar no mar, nos rios, de cima para baixo. E o gelo forma um isolante térmico, de tal maneira que não mata os peixes, o plâncton que está embaixo daquele gelo, nas calotas polares, e que é a base de toda a cadeia de alimentação do nosso planeta. E se Deus teve o poder de fazer com que a água tivesse essa mudança na sua densidade, para que o gelo pudesse flutuar, e isso é fundamental para que seja possível a vida na Terra, eu creio num Deus que faz qualquer coisa. Quando nós estudamos que no ar, na atmosfera, existe uma camada de ozônio, de gás ozônio, que faz com que os raios ultravioleta do Sol não atinjam a Terra, e se esses raios chegassem na Terra, nenhuma vida baseada em carbono, em hidrogênio, em corpo como o nosso, não poderia viver. Mas Deus colocou um filtro nas alturas, para não deixar os raios ultravioleta do Sol chegarem até nós. A Terra foi muito bem planejada, muito bem projetada. E o Deus que fez cada detalhe dessas coisas que eu estou narrando, tem o poder de fazer até uma sardinha engolir uma pessoa, se ele quisesse. Se ele quisesse diminuir Jonas ao ponto de se transformar ali do tamanho de uma molécula, de tal forma que uma sardinha, ou até um peixe menor, tivesse que engolir Jonas,
O Deus Todo-Poderoso não está limitado pela física, pela química. Ele pode fazer o que ele quiser. Esse universo é muito mais maravilhoso e muito mais fantástico, muito mais sublime do que um peixe engolir uma pessoa. Houve um homem, um médico, um oftalmologista, que começou a estudar profundamente como funcionava o olho humano, e durante essas pesquisas ele se converteu a Cristo. Porque ele disse, o olho é uma câmera muito mais fantástica do que aquilo que os homens são capazes de fazer. E ela é feita de carne, de matéria orgânica. Só um Deus Todo-Poderoso poderia fazer algo assim. E ainda com o poder de se duplicar através da multiplicação dos animais, a multiplicação também dos seres humanos que têm o olho, que tem a sua vista. Queridos, nós temos um Deus que é todo-poderoso. Ele pode fazer qualquer coisa. Não duvide do poder de Deus e dos milagres de Deus. E não só nessas maravilhas na natureza, mas também daquilo que Ele pode realizar na sua vida, se você conseguir acreditar nele, se você confiar e tiver fé no que Ele pode realizar por você. Queridos, o capítulo 13 prossegue a partir do verso 1, nos dizendo assim, deixa eu beber um pouquinho de água. Diz assim o verso 1 em diante. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava assentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe, por que falas por parábolas? Ele respondendo, disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas àquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem, porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado do seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra,
logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro produz 60 e o outro 30. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então tem joio? E lhes disse: o inimigo é quem fez isto. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Por tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na condenação deste mundo. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos,
e lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: Entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. E ele lhes disse: Por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: De onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro, e não se chama sua mãe Maria, e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Queridos, eu vou precisar comentar um pouco rápido esses textos e você poderia perguntar: mas pastor, você poderia não ter lido o capítulo todo para fixar mais a atenção nos comentários. É verdade, eu poderia ter feito isso, mas eu preferi fazer a leitura toda porque eu creio que a maioria não leu em casa esses textos antes de ouvir essa aula. E a parte da leitura do texto bíblico é a parte mais importante da aula. O meu comentário é um auxílio, é uma ajuda, mas a parte mais importante de uma aula de escola bíblica é o próprio texto da palavra de Deus. E os comentários e as explicações vêm apenas como um auxílio, como um detalhe. Queridos, na parábola do semeador, Jesus mostra alguém lançando sementes. Uma parte dessas sementes cai na beira do caminho e são comidas pelas aves. Outra parte das sementes caem sobre pedras e essas pedras acumulavam um pouquinho de terra sobre elas e a umidade também, porque como estava sobre a pedra, a terra não podia sugar essa umidade e logo nascia, mas depois de um tempo morria quando vinha o sol, porque essas raízes não conseguiam se aprofundar na terra. Outra parte da semente cai entre espinhos e aquelas plantas tentam se desenvolver no meio dos espinhos, mas não conseguem e logo morrem. E outra parte cai em terra boa, produzindo fruto a 30, outros a 60 e outros a 100 por um. Ou seja, quando cai na parte boa, algumas das plantinhas que nascem vão produzir 30 frutos por um, outras vão produzir 60 por um e outras vão produzir 100 por um. E o próprio texto bíblico nos diz que as sementes que caem na beira do caminho, na estrada, que são comidas pelos pássaros, são pessoas que quando a gente ensina a Bíblia, quando a gente prega o Evangelho, quando a gente fala da salvação em Jesus Cristo, tem pessoas que não estão nem aí. Não tem nenhum interesse em ouvir sobre isso. Elas ouvem, mas estão totalmente indiferentes. E logo vem então o diabo e tira essa semente que foi lançada, apaga do coração e da mente tudo aquilo que ela ouviu. Outras sementes caem em cima dessas pedras onde há um pouco de terra e elas logo nascem por conta da umidade que se acumula ali, mas elas não conseguem ir adiante. Esses são as pessoas que tratam o Evangelho e a palavra de Deus como se fosse fogo de palha. Elas vêm no entusiasmo enorme, numa alegria grande, mas quando passam as primeiras lutas, as primeiras dificuldades, elas desistem de seguir a Cristo. Se você está seguindo a Cristo há pouco tempo, eu tenho uma notícia boa e uma ruim para você. A ruim é que vão surgir grandes lutas, muitas dificuldades para tentar parar você, para tentar desanimar você, para fazer você desistir de servir a Cristo. Mas, na verdade, você só desiste se você quiser. Porque se você estiver realmente disposto a buscar a Deus de todo o coração, Deus vai te dar forças e você vence cada um desses obstáculos que vão se levantar na sua vida. Outras sementes caem no meio dos espinhos. E Jesus mesmo explica que essas sementes significam pessoas que até querem servir a Cristo, mas elas têm tantos outros objetivos ao mesmo tempo que elas não dedicam um tempo de qualidade para as coisas de Deus. Deus fica só com as sobras.
Deus fica só com os restos. E essas pessoas não conseguem desenvolver a vida cristã. São pessoas que dedicam quase nada do seu tempo para Deus e dedicam a grande maioria do tempo para as outras coisas da vida. E essas pessoas não produzem frutos espirituais. Mas outras, que caem na boa terra, são pessoas que vão produzir muito fruto, que vão fazer a diferença nesse mundo, que vão realmente se encher do Espírito Santo e vão fazer coisas maravilhosas nessa terra, vão ser instrumento para a transformação de vidas, vão viver a vida em abundância que Deus promete para aqueles que o amam e que creem nele. E você define onde a sua semente vai cair. Você define qual é a atitude que você vai ter diante da palavra de Deus. E, queridos, alguns discípulos perguntam, mas mestre, por que o senhor ensina através de parábolas? E ele disse que ensina através de parábolas, porque a parábola, na verdade, ela funciona como um filtro. Quem realmente está afim de buscar a presença de Deus, quem está com o coração aberto para ouvir mesmo, vai entender. Porque o próprio Espírito Santo age para que você tenha um entendimento. Você compreende e Deus observa que você tem aquele desejo de colocar em prática, de obedecer, de servir a Deus de coração. E Deus te faz entender. Mas quando alguém lê os textos da Bíblia, ouve as parábolas, com aquele ar de falsa intelectualidade, para ficar ali procurando pontos para criticar, para ficar ali de coração fechado, porque não estão dispostos a mudar as suas vidas, não estão dispostos a abandonar os seus pecados, não estão dispostos a reconhecer os seus erros, esses ouvem e a palavra não entra e eles acham que aqueles textos não significam nada. Então a parábola é um filtro. Aquele que está realmente afim de servir a Deus, que está aberto para Deus, que está de coração totalmente entregue nas mãos de Deus, o Espírito Santo de Deus vai fazer você entender. E você pode inclusive orar nesse sentido, dizendo, Senhor, me dá entendimento da tua palavra. E ele vai te fazer entender. Mas aqueles que estão tentando ler a Bíblia com outros propósitos, ou que estão tentando ler com o coração fechado, com o coração trancado para Deus, vão olhar para os mesmos textos e não vão ver absolutamente nada. Eu vou comentar um pouco sobre o método de ensino de Jesus agora, não vai dar tempo de comentar com mais detalhes o restante dos textos do capítulo 13. Mas eu queria falar um pouquinho sobre a metodologia de ensino de Jesus, que é o título dessa aula. Veja, queridos, Jesus ensinava a muitas pessoas diferentes e ele tinha formas diferentes de ensinar para cada um dos seus públicos na realidade. Ele ensinava, por exemplo, as multidões através de discursos e através de milagres, através de exemplos, através de parábolas, como eu acabei de explicar. Mas eu queria focalizar o meu comentário nesse fim de aula sobre um método de Jesus fantástico que ele utiliza especificamente para os seus discípulos e que nós chamamos isso de discipulado. No discipulado existem 3 características fundamentais. A primeira característica, lógico, é a transmissão do conhecimento. Porque se o discipulado é um método de ensino, é lógico que precisa haver essa transferência do conhecimento. Jesus está passando informações para os seus discípulos. Então, a base de qualquer método de ensino é alguém que tem mais conhecimento explicando para que aquele que ainda não sabe tenha a oportunidade de aprender. Mas além do conhecimento que Jesus transmite, tem mais 2 características. A segunda característica de um discipulado é esse propósito de construir vínculos de relacionamento com aqueles a quem você está discipulando. Então, o discipulado, ele se diferencia de uma aula da escola bíblica dominical, por exemplo, de uma palestra que você dá para uma multidão, porque no discipulado você tem um propósito de construir vínculos de amizade verdadeira, de amizade profunda com aqueles que você está ensinando. Jesus disse para os discípulos, eu não quero que vocês apenas me conheçam como Senhor e sejam meus servos, mas eu também quero que vocês se tornem meus amigos. Isso está lá no Evangelho de João, no capítulo 15. E esse propósito de construir vínculos de relacionamento é algo que é uma característica do discipulado.
E existe uma outra característica no discipulado, que é a utilização de experiências práticas para fixar o conteúdo que foi ensinado. Por exemplo, Jesus não faz apenas um discurso teórico sobre fé quando está ensinando os discípulos, mas ele convida os discípulos para atravessarem o Mar da Galileia em um momento que ele sabia que ventos fortes iam se levantar no meio daquelas águas, e ele faz com que os discípulos atravessem ali, e ele vai para o fundo do barco deitar e dormir. E ele faz de propósito, porque ele quer que os discípulos enfrentem aquela situação e possam colocar em prática a fé que eles já deveriam ter depois de ter visto tantos milagres e tantas maravilhas feitas por Jesus. Mas eles se apavoram, e Jesus os acorda e diz: por que vocês estão tão apavorados, homens de pouca fé? E eles ficam surpresos, perplexos, porque Jesus dá ordem para o mar e para os ventos, e como se fosse um cachorrinho que obedece à voz de um dono, o mar se acalma e o vento para. E essa experiência jamais seria esquecida por eles. Em uma experiência de discipulado, você pode utilizar experiências práticas quando você, por exemplo, compartilha suas experiências de vida com aquele que você está discipulando, ou quando você vive alguma experiência prática com aquela pessoa, ou quando você faz uma dinâmica de grupo, também é uma forma de trazer a experiência prática para dentro de um discipulado. O discipulado é a forma mais cansativa de ensinar, porque você vai ter que se doar muito, doar do seu tempo, doar a sua vida, porque você compartilha a sua vida com aquele que você está ensinando. Mas é o método mais eficaz, é o mais transformador. Tanto é que quando Jesus volta para a glória dos céus, as pessoas que o encontram, os discípulos que foram discipulados por Cristo, dizem verdadeiramente: esses homens estiveram com Jesus, porque esses homens estão transformados. Então, no discipulado, você não apenas ensina, mas você compartilha a vida. Eu já discipulei algumas pessoas, eu estou discipulando um amigo meu nesse momento, que é o meu querido amigo Daniel, mas discipulado é algo que você tem que dedicar bastante tempo, é algo que você tem que dedicar cuidado, amor, e são poucas as pessoas que hoje se dedicam a discipular. Mas se você tiver a oportunidade de discipular alguém, faça isso. Vai ser uma bênção para quem estiver sendo treinado por você e vai ser uma bênção também para a sua vida. Pense nisso com carinho. Vamos orar? Deus amado, Deus querido, quero te louvar e quero te glorificar, Pai, porque o Senhor é o dono das nossas vidas, o Senhor é a razão da nossa alegria, o Senhor é a razão, Pai, da nossa fé. Nesse Dia das Mães, Pai, quando alguns estarão longe da sua mãe, eu quero clamar o consolo do Teu Espírito sobre esses corações, Pai. Que ninguém passe hoje um dia de angústia, de aflição, mas aqueles que estão hoje sentindo a saudade das suas mães, que sejam consolados pelo Teu Espírito Santo, Pai. E que o Senhor mova essas pessoas que hoje estão distantes de suas mães a fazerem algum carinho, algum gesto de cuidado por uma mãe que hoje não iria receber o carinho do seu filho. Que aqueles que já não têm mais fisicamente o acesso à sua mãe possam fazer algum benefício, alguma coisa boa em prol de uma mãe que hoje não ia receber uma palavra dos seus filhos, Pai. Mas aqueles que têm a sua mãe ao seu alcance, que possam ser gratos e valorizar, Pai, isso a cada momento, a cada dia. Que hoje seja um dia de gratidão e não de tristeza, Pai. Consola e conforta aqueles que perderam entes queridos, como o irmão Dávila, que foi recebido na Tua presença essa semana, Pai. Consola e conforta a família dele, Pai. Faz com que hoje seja para todos nós um dia de alegria, um dia de paz, um dia de consolação e um dia de gratidão. Um dia de reconhecer, Pai, a bênção que é aprender do Senhor e obedecer às Tuas orientações. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus o abençoe. Um grande abraço. Fique na paz do Senhor.